Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica, desilusionista, e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre depressão, espiritualidade, bruxaria, religião e afins. E não só a depressão, como a ansiedade, transtornos alimentares e todas essas questões da saúde mental. Não é Setembro Amarelo mais, né? Já estamos aí na metade de outubro passando. Só que eu acho que sempre é hora de falar sobre saúde mental. Então, se você está interessado nisso, fica aqui, eu vou rodar a vinheta, já curte, já se inscreve no canal. E se você está chegando aqui agora, não me conhece, eu sou uma bruxinha, né? Eu sou uma bruxa natural, eu estudo e pratico a Kabbalah e o xamanismo. Eu fui espírita por 10 anos e eu nasci em berço da Umbanda, então peguei uma parte da infância dentro da Umbanda também. E eu vou falar um pouco sobre a minha opinião desses assuntos, com base em tudo que eu tenho vivenciado, né, nas questões de religião e espiritualidade, bruxaria e afins, de dentro do meu ponto de vista dessa pessoa que viveu a minha história, que sou eu. No decorrer de todos esses anos, eu convivi com muitos grupos e pessoas de caminhos diferentes dentro da espiritualidade, do misticismo e das religiões. Eu sei, por isso, que existe muito preconceito dentro desses meios em relação à depressão, ansiedade e questões da saúde mental como um todo. E eu acho muito importante começar ressaltando que esse preconceito, muitas vezes, ele não representa a visão do caminho, da religião como um todo, mas de algumas pessoas. Até porque, como o debate sobre saúde mental é uma coisa recente, mais recente do que muitas das religiões, essas opiniões ainda estão sendo formadas, né? E eu acho que isso também torna relevante esse debate. Eu acredito que muito desses preconceitos não vêm das religiões em si, mas eles foram internalizados por meio da nossa cultura e são levados para dentro das religiões, né? Porque a nossa cultura, ela estigmatiza as questões da saúde mental desde há muito tempo, né? Da época em que existia o hospício, em que qualquer questão da saúde mental a pessoa era tratada como louca, épocas em que o tratamento para questões da saúde mental era muito violento e agressivo, podendo até causar muito mais danos do que a própria questão em si, e que também muitas coisas que não eram realmente questões da saúde mental eram vistas como se fossem, né? Então tudo isso gerou muito medo em relação às questões da saúde mental e muito preconceito. Enfim, por um motivo ou por outro, é comum que dentro desse meio da espiritualidade e das religiões, a gente acabe ouvindo coisas como depressão é falta de Deus, ou que as pessoas que têm depressão e optam por fazer tratamentos convencionais, com a medicina convencional, tratamento psiquiátrico, são fracas, ou que a medicina psiquiátrica é uma coisa falsa, uma felicidade falsa. E lembrando aqui que eu tô falando depressão, tá? Mas eu tô me referindo a uma gama de questões dessa área, tá? Como ansiedade, transtorno de personalidade borderline, TDAH, síndrome do pânico e afins, tá? Enfim, dá pra gente perceber que em muitos nichos existe um desencorajamento a pessoa a procurar o tratamento convencional, né? Tanto a psicologia quanto a psiquiatria. E o que eu quero dizer é que depressão não é falta de Deus, falta de deusa, falta de sei lá o que, espiritualização, falta de insira aqui o que você quiser. Existem muitos motivos para uma pessoa ficar doente. E ficar doente com alguma questão da saúde mental ou ter nascido com alguma condição assim não te faz uma pessoa menos espiritualizada, menos evoluída, ou seja lá o que for. Absolutamente não, a gente tem que acabar com isso, com essa ideia. Assim como optar por fazer um tratamento convencional, seja com psicólogo ou com psiquiatra, também não te faz uma pessoa menos espiritualizada, nem menos evoluída e nem menos um escambau a 4. Aliás, a medicina psiquiátrica, ela não tem que ser uma opção, porque você não precisa escolher ela e abandonar o restante, sabe? Você pode ficar com tudo junto e eu recomendo que você faça isso, sabe? Se for o seu caso, de trabalhar com a medicina psiquiátrica também. É muito bom, é muito positivo combinar tudo que te ajuda. E só quem sabe o que te faz bem é você. E nem sempre é na primeira vez que as coisas vão funcionar. Às vezes a gente tem que insistir por um tempo e ir testando e combinando. Eu não tô dizendo aqui que é pra você tomar um remedinho, uma pílula mágica, e aí você não vai ter mais que buscar espiritualidade ou não vai mais ter que buscar o autoconhecimento. Não, é o contrário. Você trata o corpo e a mente
mente e o espírito, tudo junto. Uma outra questão que as pessoas se fazem é se dá para curar depressão, ansiedade, etc., só com espiritualidade, só com religião. Eu acredito que dá, mas para mim não funcionou e para muitas pessoas não funciona. E isso não significa que uma pessoa é mais esforçada, ou mais evoluída, ou mais espiritualizada, ou mais religiosa. Significa simplesmente que as pessoas são diferentes e o método que funciona para um não vai funcionar para outro. Mas em todo caso, se você tem a intenção de se tratar só por meio da espiritualidade, só por meio da religião, ainda assim eu recomendo que você faça um acompanhamento, no mínimo com um psicólogo, para ir acompanhando o seu processo, saber se está tudo bem, realmente. Depressão e qualquer outra questão da saúde mental são muito graves e podem levar à morte, então é importante a gente, sim, acompanhar com profissionais qualificados. A nossa vida é o que a gente tem de mais precioso e não vale a pena arriscar ela por causa de um preconceito de outras pessoas. Existe também a crença de que as coisas que a gente sente no corpo, elas são causadas por problemas que antes vieram do espírito, né? Então, sei lá o que, de comportamento, de tipo de pensamento, de frequência vibratória, acabou somatizando uma doença no seu corpo físico. Eu acredito que isso pode ser verdade em muitos casos, em N doenças, não só da saúde mental, só que você não pega uma pessoa que tem um problema renal e fala para ela assim, não, você tem que ir na igreja, ou você tem que se espiritualizar, e aí você não vai mais precisar fazer hemodiálise. Se alguma doença já foi somatizada, já se manifestou no seu corpo, então significa que você tem que tratar o espírito, sim, né, para não reincidir na doença, para curar o que está causando isso, mas você tem que tratar o corpo também, porque a doença já chegou no corpo. É um estado que fica complicado tratar só o espírito já e abandonar o corpo e esperar que ele se cure sozinho. Pode acontecer? Pode, mas você vai arriscar isso? Por exemplo, eu tenho problema de visão. Eu fui procurar o que pode causar o problema de visão que eu tenho de acordo com teorias da espiritualidade. E eu achei que se encaixa muito no meu caso, em como eu sou, como eu lido com as questões da vida, sabe? Fez sentido pra mim. E agora eu tô num processo de autoconhecimento e de tentar mudar para mudar esses meus comportamentos, essas minhas questões que, de acordo com essas teorias espirituais, causam o problema de visão que eu tenho. Porém, eu vou deixar de ir no oftalmo? Eu vou deixar de usar óculos? Não. Por que eu ficaria sofrendo com dor nos meus olhos, com dor de cabeça, sabe? Com dificuldade de enxergar as coisas, se eu posso usufruir de um tratamento para aliviar o que foi somatizado no meu corpo e, ao mesmo tempo, buscar curar as coisas que podem ter causado isso? Vai ser muito mais fácil focar em me conhecer e cuidar dos meus problemas se eu puder usar um óculos para ler, se eu não ficar tendo dor de cabeça, se eu não ficar sofrendo com dor nos olhos. E a mesma coisa com desequilíbrios químicos no cérebro, com questões de saúde mental. Então procure grupos que te façam sentir acolhido, que te façam sentir compreendido. E não grupos que fiquem te julgando, pessoas que fiquem te julgando. Cerque-se de pessoas que te apoiam, que te entendem, que te motivam e não que te colocam para baixo. Às vezes ficar doente pode ser parte do nosso processo de cura. Essas doenças da área da saúde mental, muitas pessoas não entendem isso, mas elas são um desequilíbrio químico muitas vezes no seu cérebro, né? São alguma diferença na formação do seu cérebro. Não é simplesmente uma coisa no jeito que você pensa, é uma coisa já na química, na física do seu corpo, e por isso é importante tratar o corpo também. A gente não tá aqui para julgar o irmãozinho. E você não sabe a história dessa pessoa, não sabe pelo que a pessoa passou, não sabe o que ela tá passando. Não é você que tem a verdade. E mesmo que você tenha passado pela mesma doença em outro momento da sua vida e tenha se curado só com a espiritualidade, só com a religião, não quer dizer que para outra pessoa tem que ser igual, porque as pessoas são diferentes, têm processos diferentes, necessidades diferentes. Então seja um companheiro legal de religião, de bruxaria, de espiritualidade, sabe? Motiva a pessoa a procurar o que vai fazer bem para ela. Se você sente que tem algo errado, procura um profissional qualificado. E procura também se você sentir a espiritualidade e a religião, ou a bruxaria. E agora eu quero repetir para deixar bem claro, depressão, ansiedade, ou seja lá, a questão mental que você tem não te faz uma pessoa menos espiritualizada, não te faz uma pessoa menos evoluída, não te faz menos qualquer coisa. Você continua sendo um ser humano incrível, maravilhoso, espiritualizado. Você continua sendo um ser de luz. E tá tudo bem.
Se tu gostou do vídeo, se tu tem uma opinião sobre isso, comenta aqui. Se tu gostou de ouvir isso que eu trouxe, se te fez bem ouvir isso, comenta também pra eu saber, pra me motivar a continuar trazendo esses vídeos, que é muito importante pra mim. E comenta a sua opinião, vamos discutir sobre isso, vamos debater, vamos ver que tem mais gente que pensa como a gente, sabe? Que não é só gente preconceituosa no mundo, que não é só gente preconceituosa no meio espiritualizado, no meio quântico, no meio bruxístico, tá ok? E curte e se inscreve no canal, tá bom? Um beijo e eu volto.